O Cordeiro, capítulo 10, último capítulo, vivo para sempre. Há muitos anos atrás, Deus prometeu um Salvador que viria salvar as pessoas do castigo que o pecado traz, ele salvaria as pessoas da segunda morte. Deus disse às pessoas que trazessem um cordeiro para mostrar-lhes como o pecado poderia ser castigado, sem que elas fossem castigadas. Agora vamos pensar. As pessoas então precisavam de um cordeiro. Nós temos um cordeiro? Sim, nós temos. Jesus era o nosso cordeiro. Ele foi chamado o Cordeiro de Deus. O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. Agora ouça. Quem foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita? Alguém que nunca pecou? Está certo, foi Jesus. Ele é o nosso cordeiro perfeito. As pessoas deveriam trazer um cordeiro até um altar, um lugar de morte. E qual lugar de morte Jesus foi levado? Você se lembra? Foi a uma cruz de madeira. Isso é muito importante. Você lembra como todo o pecado das pessoas era colocado sobre o cordeiro? Pense com cuidado. Os pecados de quem foram colocados sobre Jesus. Você está certo, foram os nossos pecados. Sendo que agora o cordeiro carregava o pecado das pessoas. Ele deve morrer. Quem morreu em nosso lugar? Sim, foi Jesus. Ele morreu por nós. Quando Jesus foi pregado na cruz, todos os pecados de cada menino, menina, pai e mãe foram colocados sobre ele, sendo que Jesus não tinha nenhum pecado próprio, pelos quais devia morrer. Ele podia morrer por outro, ele podia morrer por nós. Nosso pecado causou a morte de Jesus. Ele escolheu ser castigado em nosso lugar para que pudesse nos salvar o castigo que o nosso pecado merecia. Jesus é o nosso Salvador. Mas se a história terminasse com Jesus morto na cruz, seria muito triste. Porém, a Bíblia nos fala mais. Ela diz que, após a morte de Jesus, seus amigos desceram o seu corpo da cruz. Com cuidado, deveriam estar com o coração partido. Colocaram-lhe um sepulcro lentamente e rolaram uma grande pedra que servia como porta. Então, tristes, voltaram para as suas casas. No próximo dia, os homens que mataram Jesus mandaram os soldados vigiar o túmulo. Eles ouviram que Jesus disse que voltaria à vida depois de 3 dias. Eles não queriam que alguém viesse e levasse embora o corpo de Jesus e fizesse de conta que ele estava vivo. Queriam ter certeza que Jesus ficou morto no túmulo. Mas os soldados não podiam impedir Deus. A grande pedra também não é nada poderia impedir os planos de Deus. Assim como ele disse, após 3 dias Jesus voltou a viver. Ele estava vivo. Os guardas ficaram com medo. Um anjo rolou a pedra e todos podiam ver que Jesus não estava mais no túmulo. Durante 40 dias ele se encontrou com seus amigos e muitos grupos de pessoas. Todos estavam contentes. Ele estava com eles novamente, falando, comendo, vigiando. Era tudo maravilhoso. Jesus estava vivo. Eba! As pessoas quase não podiam acreditar. Ninguém nunca fez isto antes. Ninguém morreu e voltou a viver por si mesmo. Que poder impressionante! Jesus estava mostrando a eles que, por ser mais forte que a morte, as pessoas não precisariam ficar com medo de morrer e ficar com Satanás em sua terrível causa. Não precisavam ficar com medo da segunda morte. Jesus era forte o suficiente para que fazê-lo viverem de novo, mas ele não faria viver novamente na terra, um lugar estragado pelo pecado. Ele os faria viver no céu, um lugar perfeito e cheio de felicidade. Jesus prometeu fazer isto por todos os que crescem que ele era o cordeiro deles. Isso é muito importante. Você ouviu o que Jesus disse? Você entendeu? Ele estava dizendo que se um menino ou menina, mãe ou pai, cresce que Jesus morreu em seu lugar, então ele poderia ir viver ele no céu. É tudo tão simples. Tudo o que precisavam fazer era crer que Jesus era o seu cordeiro, que ele foi castigado por causa dos pecados deles. Se confiassem nele, crendo que aquilo que ele disse era verdade, então quando aquele menino ou menina,
mãe ou pai terminassem de viver aquilo na terra, Jesus os faria perfeitos para viverem com ele no céu. As pessoas ouviram com euforia. Eram notícias que todos precisavam ouvir. Falaram por muitas horas com Jesus sobre o plano, e então, ao final de 40 dias, Jesus se despediu e retornou ao céu, e ali onde vive agora, em seu lar perfeito. E é sobre isso que a Bíblia trata. É uma carta de Deus cheia de amor e toda ela é sobre o Cordeiro. Fim. E é isso aí, pessoal. Felizmente o nosso capítulo final, capítulo 10, acabou, né? E assim, eu espero que vocês tenham entendido desde o início, porque o Garoto da Ilha não se tratava exatamente sobre a ilha Florianópolis. Se tratava exatamente de uma coisa que eu queria trazer para vocês. Eu queria mostrar para vocês um pouco mais sobre Deus, né? Quando a gente falou sobre os passos de Jesus, quando a gente estudou aquele livro na primeira temporada, aqui na segunda eu já estava pronto para trazer uma coisa mais legal. Então eu decidi trazer um livro que eu via muito tempo atrás, no caso é um livro para as crianças, né? E eu decidi trazer para vocês, mostrar para vocês exatamente uma coisa que eu aprendi, né? Aprendi que Deus é o nosso Salvador e realmente a gente crê nele. Orar na palavra dele, né? Buscar o seu Espírito Santo, viver com ele, nós poderemos realmente viver num lugar perfeito, que é os céus, onde Deus vive. E não viver num lugar totalmente sujo, castigado, que é a terra. E realmente não viver com Satanás. Porque sabe que as coisas más, né? Sabe quem realmente sempre pecou, as pessoas vão ter um preço para pagar lá com Satanás mesmo, né? E as pessoas que não precisam, que não vão, e as pessoas que não têm um preço, não vão precisar pagar, né? Vão poder entrar de graça no céu, mas como Jesus disse, né? Ele vai salvar todo mundo que crê nele, né? Que lê a sua palavra, enfim, faz tudo por Deus, né? Tudo. Da sua vida por Deus, né? E aquelas pessoas que também querem receber o Espírito Santo, né? Como eu sempre digo, às vezes sempre falo isso, falei bastante isso nos 10 passos de Jesus, né? E enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Enfim, o conteúdo do canal vai continuar sendo o mesmo. E infelizmente, o Garoto da Ilha, a segunda temporada vai ficando por aqui. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos do canal. Então um beijo e que Deus abençoe todos. E até a próxima. Valeu, fui, tchau!